Então, muito bem, olá, sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula do canal A História é Outra e hoje eu vou tratar aqui com vocês da questão de Taiwan, questão histórica e geopolítica. Bom, primeiramente, o que motivou, não é, a fazer esta aula? Bom, em grande medida, não é? Eu resolvi gravar esta videoaula para vocês, levando em consideração o conflito que se configurou, não é, que se desenhou agora no começo deste ano entre a Rússia e a Ucrânia, não é? E na verdade, no final das contas, entre a Rússia e o governo dos Estados Unidos da América e os governantes da União Europeia. Por quê? Porque assim como a questão da Ucrânia é um ponto geopolítico delicado que nós observamos agora, Taiwan também é um destes pontos geopolíticos, não é? Complexos, delicados e conflituosos deste século XXI. Então nós devemos entender as origens históricas e o significado político, geopolítico que este ponto, que esta região possui para entendermos o que, que está acontecendo e qual é a origem de tudo isso. Não é? Então, no final das contas, nós procuramos estudar a história para compreender como as coisas se desenvolveram, como elas se processaram e como elas chegaram a determinada situação. Muito bem, então vamos entender a questão de Taiwan. Eu vou passando os slides para vocês. Caso haja algo que não ficou muito bem esclarecido, podem fazer perguntas nos comentários. Muito bem. Então, primeiramente, vamos ver a questão do ponto de vista também geográfico. Então, vocês observem, eu coloquei aí para vocês darem uma olhada, um mapa do Extremo Oriente, do leste asiático, mostrando então a proximidade, não é, geográfica que a pequena ilha de Taiwan possui em relação à China continental. Então vejam, aqui no nosso mapa nós temos então a China, temos a região da Indochina, onde está o Laos, Vietnã, Camboja, a região da Malásia, certo? Aqui, né, para o lado oeste da península da Indochina, o arquipélago das Filipinas, e no norte, ao norte das Filipinas, a pequena ilha de Taiwan, que está separada da China continental apenas pelo pequeno Estreito de Formosa. Então vocês vejam, a pequena ilha de Taiwan está separada da China por uma pequena distância. Não é? Geograficamente falando, é do interesse da China, do atual governo da China continental, que a ilha de Taiwan volte para a sua esfera, total esfera de influência e para o seu efetivo e real domínio, certo? De tal modo que, inclusive, vejam, o atual presidente da China, não é, o Xi Jinping, não é? Ele mesmo disse que, na verdade, considera Taiwan apenas uma espécie de ilha de governo rebelde. Então, veja, há uma questão também, além de histórica, geográfica, estratégica para o governo chinês, de que a ilha de Taiwan seja incorporada ao domínio da China continental. Muito bem, aqui eu coloquei um outro mapa com um enfoque melhor sobre a ilha. Trata-se então de uma ilha que está banhada pelas águas do Mar das Filipinas, do Mar da China Oriental, do Mar da China Meridional. Está separada da China, como vimos, pelo Estreito de Formosa. A capital de Taiwan fica situada na região norte, aqui na região de Taipei. Taipei, capital da ilha de Taiwan, que também foi chamada de Formosa em outro momento pelos portugueses. Em termos ainda geográficos, nós observamos que assim, a ilha ela não permite a prática da agricultura em larga escala, mas por conta do seu clima é possível o cultivo de certos produtos bastante variados, tendo em vista que predominantemente a ilha tem um certo clima que se assemelha ao nosso clima tropical, certo? Salvo exceção as regiões montanhosas da ilha de Taiwan, que
possuem um clima mais próximo de algo como o clima temperado. Mas no geral, nas regiões mais baixas e nas proximidades litorâneas, o clima é de caráter mais tropical. Vejam, em termos religiosos, evidentemente, por questões históricas e pela posição, pela localização de Taiwan, as religiões ou filosofias predominantes são o taoísmo, confucionismo, o budismo, shintoísmo, mas também observamos que há a presença de igrejas cristãs na ilha de Taiwan, como a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes evangélicas. Aproximadamente o número de cristãos católicos e também protestantes está ali em torno de 6 a 7% da população. A população de Taiwan hoje é de cerca de aproximadamente 24 milhões de pessoas, tá? 24 milhões aproximadamente. Então vocês vejam, no começo do século XX, Taiwan basicamente era formada por pequenos povoados ou pequenos núcleos urbanos que não eram industriais, não eram centros industriais, não é? Eram cidades, algumas, os centros urbanos assim mais próximos do centro ou ao redor de Taipei, eles tinham, não é, eletricidade, mas no geral eram aldeias modestas, não é, com alguma atividade econômica como comércio, hotelaria, etc. Mas assim, no geral, a economia de Taiwan durante o século XIX e começo do século XX, primeira metade do século XX, é um país de economia rudimentar, uma economia mais primária, principalmente pautada na agricultura e também em outras práticas econômicas, não é, como o comércio, mas assim não era de fato um país com alto desenvolvimento industrial. E agora vocês vejam aqui pela foto que eu coloquei que a Taiwan, ou seja, de um país de economia mais primária, rudimentar, passou para um país de economia industrial altamente desenvolvida, não é, tecnológico, com centros urbanos, não é, altamente desenvolvidos, não é, segundo os padrões do capitalismo moderno, não é, contemporâneo. Então você veja aqui, eu coloquei esta imagem mostrando Taipei, não é, a capital de Taiwan, quer dizer, virou um centro urbano altamente desenvolvido. Então como é que isso se processou? Como é que isto aconteceu? Muito bem, como é que de uma região de economia primária, rudimentar, Taiwan passou para um centro urbano e industrial. O que aconteceu? Bom, para nós entendermos isso, temos que voltar um pouquinho e compreender qual era a situação da China na primeira metade do século XX. Então vocês vejam, vocês lembram que depois de 1911, no começo do século XX, a monarquia, não é, imperial chinesa caiu. E no lugar da monarquia chinesa, não é, por meio de uma revolução, a primeira revolução chinesa, foi estabelecido um governo republicano e foi criado um partido, o Partido Nacionalista, pelo Sun Yat-sen. O Partido Nacionalista da China era chamado de Kuomintang. Muito bem, resumindo um pouco a história, o Sun Yat-sen morreu nos anos 20 e a liderança do Kuomintang acabou caindo nas mãos do Chiang Kai-shek, o generalíssimo, não é? Evidentemente um militar. O generalíssimo Chiang Kai-shek, ele resolveu seguir, num certo sentido, uma política contrária ao Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen, lá na China continental, ele havia feito uma aliança com os comunistas, não é? Com Moscou, com os russos e com o Partido Comunista Chinês. O Chiang Kai-shek, pelo contrário, não é, mais desconfiado, não é, e evidentemente com uma série de evidências que apontavam uma infiltração comunista dentro do Partido Nacionalista, o Chiang Kai-shek decide romper com o Partido Comunista Chinês e, a partir de 1927, ele passa a perseguir os comunistas.
o que gera nos anos 30, o início de uma longa guerra civil entre nacionalistas do Kuomintang e os comunistas do Partido Comunista Chinês. Esta guerra civil chinesa, ela cessa apenas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Quando há um cessar-fogo entre nacionalistas e comunistas que acabam unindo forças contra a expansão japonesa na região da Manchúria. Então, só para situar algumas coisas, aqui nesta foto que eu coloquei ao lado esquerdo, nós temos a foto do generalíssimo, né, uma imagem do generalíssimo Chiang Kai-shek, né, com toda a sua vestimenta militar. E aqui do lado direito nós temos uma foto do mesmo Kai-shek ao lado do Mao Tse-tung, ou seja, no período de aliança entre nacionalistas e comunistas contra a expansão japonesa, não é? Lembrando que o Japão era membro do Eixo na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, com o término da Segunda Guerra Mundial, e com a derrota japonesa, a guerra civil entre o Kai-shek e o Mao Tse-tung prossegue e, por uma série de motivos, né, lembrando inclusive o apoio da própria Moscou, da Rússia, da União Soviética, os nacionalistas são derrotados pelos comunistas. E o exército nacionalista, uma vez derrotado na China continental, o exército nacionalista perde o domínio da China continental e, portanto, os nacionalistas, principalmente, primeiramente os membros do alto comando do Partido Nacionalista, fogem da China continental para a pequena ilha de Taiwan. Então, em 1949, o Chiang Kai-shek se refugia em Taiwan, estabelecendo lá um governo, todo um aparato governamental, e a partir de então há uma cisão, uma separação. Aparece, por um lado, o governo comunista de Mao Tse-tung da China continental, e em Taiwan se fixa o Chiang Kai-shek e os membros, os comandantes da cúpula do Kuomintang, do Partido Nacionalista, que afirmam que eles são os verdadeiros representantes do governo da China. Né? Então, Taiwan, nessa época, o governo de Taiwan, do Kai-shek, afirmava que era o verdadeiro e oficial governo da China. Muito bem, então, vemos então que se configura uma situação muito problemática. Então, o Kai-shek se estabelece em 49 em Taiwan. A partir dos anos 50, nós observamos que o Chiang Kai-shek ele acaba se dedicando a investir, a concentrar todas as suas forças no desenvolvimento agrícola da ilha de Taiwan, no sentido de dar um upgrade, um reforço, um impulso na economia taiwanesa para desenvolvê-la, e durante tem início o processo de industrialização de Taiwan, até porque cabe lembrar que por volta desta época, ali nos anos 50 ainda, na chamada Era Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, ele visitou Taiwan, andando, fazendo ali uma passeata, uma espécie de passeata, andando de carro ao lado do Kai-shek. Foi a primeira visita de um presidente norte-americano, a pequena ilha de Taiwan, porque durante os anos 50, o governo norte-americano, durante os anos 50 e 60, o governo norte-americano considerava que Taiwan era efetivamente a verdadeira representante da China. Ou em outros termos, o Kuomintang, o governo de Kai-shek, era de fato, o verdadeiro governo da China, incluindo a China continental.
certo? Eisenhower, então, forneceu apoio diplomático, político e estratégico para Taiwan neste contexto de início da Guerra Fria. Então vemos aqui esse momento de visita do Eisenhower ao Chiang Kai-shek. Muito bem, só que o Kai-shek que liderou, não é, liderou esse impulso de desenvolvimento econômico de Taiwan, apoiado pelos Estados Unidos, o Kai-shek acabou morrendo ali nos anos 70. Em 1975, o Kai-shek morre, mas veja, já nos anos 70, o cenário começa a se modificar para Taiwan, porque os Estados Unidos da América, nesta época, gradualmente, não é, depois da visita de Richard Nixon, os Estados Unidos da América mudam a sua política em relação a Taiwan. O que acontece? Como assim? Bom, ocorre que, por uma série de motivos políticos, geopolíticos, diplomáticos, nos anos 70, o Henry Kissinger e o Richard Nixon decidem deixar de reconhecer o governo de Taiwan como governo oficial da China. E nos anos 70, principalmente depois de Nixon, principalmente com Carter, depois da morte de Mao Tse-tung, né, já com Deng Xiaoping, o governo do Partido Comunista Chinês é reconhecido como o governo oficial da China. Então, Taiwan ele passa a ser desconsiderado diplomaticamente. Inclusive, veja, Taiwan perdeu a sua cadeira na ONU para a chamada República Popular da China, certo? Portanto, Taiwan deixou de ser reconhecido oficialmente pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido da Grã-Bretanha, deixa de ser reconhecido como um Estado nacional, certo? E os ocidentais reconhecem apenas o governo da República Popular da China, que ganha uma cadeira na ONU no lugar de Taiwan, do governo taiwanês. Muito bem, então, após a morte do Chiang Kai-shek, assume a presidência de Taiwan o filho do Kai-shek, o filho de Kai-shek, membro do Kuomintang. O filho de Kai-shek era o Chiang Ching-kuo. E sobre o governo do Chiang Ching-kuo, né, ali a partir dos anos da segunda metade dos anos 70, né, depois de 75, não é que apesar dessa perda de reconhecimento do mundo ocidental, de reconhecimento diplomático enquanto Estado nacional, enquanto governo livre e soberano, apesar dessa perda de reconhecimento, não é, oficialmente falando, o governo de Taiwan ainda assim continua recebendo uma série de investimentos do mundo ocidental, das empresas ditas multinacionais, e isso tudo impulsiona a economia, o desenvolvimento econômico e militar da pequena ilha de Taiwan. Não é? Então, assim, oficialmente eles deixam de ser apoiados, mas informalmente os Estados Unidos e as multinacionais continuam injetando dinheiro em Taiwan. Basicamente é isso que aconteceu. E vemos que já durante o governo do Chiang Ching-kuo, Taiwan passa aos pouquinhos por uma mudança política, porque foi durante o finalzinho ali do governo do Ching-kuo que o Kuomintang permitiu a criação de um novo partido em Taiwan, que foi o Partido Progressista Democrático. Partido Progressista Democrático. Aqui eu coloquei mais duas imagens, portanto. Então vocês vejam, aqui eu coloquei uma imagem de uma estátua em Taiwan, não é? Do Chiang Ching-kuo, que iniciou essa lenta e gradual abertura de Taiwan a um modelo bipartidário de caráter democrático, e acima ali do Chiang Ching-kuo, desse monumento, dessa estátua, temos o símbolo do Kuomintang, não é? A cor vermelha, azul e a estrela, não é? O sol branco irradiando, não é? No centro. Muito bem, na foto do lado direito vemos aqui
no canto esquerdo desta foto, o Deng Xiaoping, e ao lado do Deng Xiaoping, o presidente dos Estados Unidos, o Carter, não é, assinando uma série de acordos, não é? Porque cabe lembrar que é durante o governo de Deng Xiaoping que a China realiza efetivamente a sua abertura econômica, criando zonas econômicas especiais de e para a atuação de multinacionais. Então a China se abre para o capital estrangeiro, para o capital norte-americano, ocidental, certo? Se desenvolvendo no sentido de uma economia capitalista. Então vemos esses processos ocorrendo, certo? Muito bem. Depois do governo de Chiang Ching-kuo, filho do Kai-shek, nós temos nos anos 90 o governo do Lee Teng-hui. Lee Teng-hui, de 1978 até 2000. Portanto, durante 12 anos, o Lee Teng-hui, que também era do Kuomintang, ele prossegue, ele continua a política de abertura e de democratização de Taiwan, certo? Muito bem, o Lee Teng-hui, ele acabou sendo conhecido como o pai da democracia taiwanesa. Vocês observem pela foto, não é? As fotos são uma coisa muito importante, muito simbólica, não é? Então, nesta imagem que eu coloquei aqui ao lado, nós temos o Lee Teng-hui, e atrás dele nós temos um quadro. Este quadro aqui é do fundador do Kuomintang, o Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, não é? E um dos pais da chamada China moderna, não é? O pai da China moderna, no final das contas, não é? Muito bem, o Lee Teng-hui, durante o seu governo, ali nos anos 90, tomou uma série de medidas para abrir politicamente, não é, democratizar Taiwan, e ele foi responsável por uma coisa bastante curiosa do ponto de vista do Kuomintang. O Lee Teng-hui, ele iniciou um movimento assim de caráter cultural, educacional, de valorização da chamada identidade nacional taiwanesa, percebendo que o partido do Kuomintang, não é, a burocracia do Kuomintang não recuperaria mais o governo da China continental e que nem obteria o apoio do mundo ocidental para tanto, o Lee Teng-hui passou a valorizar a cultura taiwanesa no sentido de fortalecer, de fomentar o senso de identidade nacional dos taiwaneses, justificando então a existência de Taiwan como uma comunidade histórica separada e diferenciada da China, de maneira a tentar tirar Taiwan da esfera de influência histórico-cultural da China continental. Os líderes do Kuomintang, assim, parece que de certa forma não simpatizaram muito com essa medida, porque o Kuomintang hoje fica numa espécie de situação dramática. Porque veja, o Kuomintang ele nasce na China continental. Historicamente, o Kuomintang ele nasceu na China continental. Seu fundador, o fundador do partido, é também o pai da China moderna, da China continental, que é o Sun Yat-sen. Só que o partido ele não está mais na China continental, ele está agora em Taiwan, que tenta se firmar como um Estado separado, um Estado com uma identidade própria separada da China. Então, o Kuomintang fica numa posição bastante controversa nesta situação. Bom, depois do governo do Lee Teng-hui, conforme ocorreu essa maior abertura política e essa valorização cultural da identidade de Taiwan, vemos que no começo do século XXI ocorre uma coisa bastante impressionante. O Kuomintang é derrotado nas urnas eleitorais e o Partido Progressista assume o controle da política, não é, de Taiwan. Muito bem, então aqui temos uma pequena lista, não é, de 2000 a 2008, depois do governo do Lee, nós temos o governo do Partido Progressista Democrático, do Chen Shui-bian, até 2008. De 2008 a 2016, nós temos um retorno do Kuomintang com o Ma Ying-jeou. E depois de 2016, nós temos um retorno do Partido Progressista Democrático com a Tsai Ing-wen. A Tsai
ela segue uma linha política cultural bastante interessante no sentido de que as afirmações da Tsai ecoam e lembram muito as afirmações do Lee Teng-hui. Quer dizer, a Tsai, a atual presidente, líder da pequena República de Taiwan, ela afirma a soberania da ilha face aos interesses do Partido Comunista Chinês e ela tem repudiado e rejeitado a retórica do Xi Jinping, o ditador da China continental, no sentido de que Taiwan não é um país, não é um estado nacional. Muito pelo contrário, a Tsai ela afirma que Taiwan é um estado soberano com uma identidade própria. Então, nesse sentido, o governo dela tem batido de frente contra o governo do Xi Jinping. Bom, hoje em dia nós vemos que depois que, ali nos anos 70, os Estados Unidos da América e os países ocidentais retiraram seu apoio oficial em relação ao governo de Taiwan, vemos que atualmente mais ou menos 14 países ainda, 13 na verdade, apoiam Taiwan como Estado oficial. Desses países, o único que é realmente mais relevante, que tem um peso, é o Estado do Vaticano. Os outros são Belize, Guatemala e a Nicarágua retirou seu apoio de Taiwan por pressão chinesa recentemente. Então vemos que, do ponto de vista geopolítico diplomático, o governo de Taiwan tem sofrido com as pressões do Partido Comunista Chinês, no sentido de que a China em breve pretende reintegrar e reincorporar Taiwan, assim como a China fez com o Macau e assim como a China fez com Hong Kong. Quer dizer, o Xi Jinping tem o interesse de que a ilha oficialmente volte para o domínio do governo da China continental. Quer dizer, que Taiwan seja absorvido pela China. Essa é talvez uma das principais questões agora do século XXI, ao lado desta questão da Ucrânia que nós observamos na Europa. Então é muito importante que nós tenhamos uma compreensão da relevância de Taiwan, porque para o Partido Comunista Chinês trata-se de uma questão de honra e uma questão, claro, uma questão moral no sentido de que Taiwan está na cara da China. Então, para o governo chinês é necessário que a ilha seja incorporada novamente ao seu domínio assim, de caráter quase imperial e estrategicamente, não é? A Taiwan é uma ilha que está ali situada no mar da China e os chineses acham necessário utilizar a ilha como um local para aportar os seus navios, não é? E a ilha tem também um altíssimo desenvolvimento econômico e conta com muitas empresas e com uma produção industrial considerável. Para a China é uma questão estratégica a posse de Taiwan, que informalmente é apoiada pelo governo norte-americano, em maior ou menor grau, mas certo? Que tem provido a ilha com armamento, entre outras coisas, tá bem? Eu espero que tenha ficado claro, então, essa questão de Taiwan, quais são os principais problemas, as principais dificuldades e qual é a raiz, a origem histórica do problema. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva e acompanhe o nosso canal. Fiquem com Deus.